O texto que aqui está é o do Diretório das Missas com Crianças, por isso. Bem, mas essencialmente, não sei se penso que perceberam, quis centrar a Eucaristia, ou quis pôr a Eucaristia no centro da catequese e a catequese ao serviço da educação litúrgica, partindo do princípio comum a toda a gente que a grande catequese, a decisiva catequese e a meta de toda a catequese é a celebração da fé, a vivência do mistério cristão nos sacramentos e de um modo particular na Eucaristia. O que é que nos diz o Diretório sobre isto? Bem, diz-nos aquilo que a gente já sabe, eu não vou ler tudo, mas leio só o de baixo. É o número 85 do Diretório. A catequese, além de favorecer o conhecimento do significado da liturgia e dos sacramentos, deve educar também os discípulos de Jesus Cristo à oração, à gratidão, à penitência, etc, etc. Ao comunitário, à linguagem simbólica, mas tudo isso é necessário a fim de que exista uma verdadeira experiência litúrgica. Portanto, é esta dupla dimensão. A catequese tem o seu centro na Eucaristia, deve celebrar, mas deve também educar para. E agora vou desenvolver um bocadinho esta questão. Missa com crianças não é um tema pacífico. Eu aqui em Coimbra não sei, mas em Lisboa, quando se fala em missa com crianças, agora aqui quando falar crianças e adolescentes vou pôr tudo no mesmo saco numa primeira fase. Eu diria até, se calhar, reformularia a pergunta: missa para destinatários especiais. E nós temos duas grandes correntes, pelo menos na Diocese de Lisboa. Eu até tinha trazido um filme, mas já não vou ter tempo de o passar. Muito engraçado, porque entrevistámos dois liturgistas para uma outra atividade que já foi há uns anos. E com muita delicadeza, nas entrelinhas, a gente percebe que há duas grandes sensibilidades. Há uma sensibilidade litúrgica, atualmente, que acha que a missa é única, portanto há um rito, e há outra sensibilidade que acha que uma missa com crianças deve ter determinadas adaptações, portanto deve ter em atenção os destinatários. Não é um tema nada pacífico na Diocese de Lisboa, repito, anda para lá tudo à tareia, entre aspas, e há até uma geração de padres novos, liturgicamente muito conservadores, que até se recusam a pôr a questão, portanto a questão nem se põe. A missa é assim, não tem nada a ver adaptações, temos um rito, temos é que educar as crianças, por isso, bem. Não é essa a minha opinião e também não é essa a opinião da Igreja, porque nós temos um diretório específico para a missa com crianças. Pois sobre isto podemos deixar para a discussão. Portanto, as coisas mudaram. Estes que eram os pilares fundamentais da educação da fé e da transmissão da fé ruíram quase todos. A família já não é lugar de primeiro anúncio. Não existe um ambiente cristão, eu pus entre aspas, porque não sei se alguma vez houve um ambiente cristão, mas há alguns anos atrás havia valores comumente aceitos pela sociedade, que eram de inspiração evangélica. A escola era um lugar de socialização religiosa. Hoje em dia nem sequer lá podemos pôr um crucifixo. Eu tenho escolas que já nem deixam fazer o presépio para os professores de moral da escola, é um espaço laico. E a pertença a uma comunidade vital como a paróquia, que é um elemento essencial da transmissão da fé, também está a ser posta em causa. A fé que se transmitia tendo como base estes 4 pilares, até há alguns anos atrás, eles ruíram. E este tipo de maneira, porque a gente hoje tem, as crianças hoje têm catequese em Lisboa, mas hoje têm catequese na paróquia da avó, vão à missa ao fim de semana à paróquia tal. Eu não sei se hoje uma paróquia é um espaço vital. E se nós não tivermos um espaço vital, dificilmente a transmissão acontece. Aliás, um dos problemas que temos hoje com as crianças, eu também sou formado na área da psicologia e pedagogia, mas reparem que antigamente a paróquia era um espaço onde as pessoas estavam e a vida delas também acontecia. Hoje, eles têm a paróquia, têm a catequese, têm a música aqui, têm a escola aqui, têm o desporto aqui, têm mais não sei o quê aqui. Portanto, e os miúdos andam neste vai e vem e nenhum destes espaços se transforma em comunidade vital. É comunidade de passagem. Isto, do ponto de vista pedagógico, é terrível. Os erros que os pais estão a cometer, acham que a formação integral é pôr os miúdos em muita coisa e eles não têm um espaço com o qual se possam confrontar e onde possam ter uma relação com princípio, meio e fim duradouro.
Hoje os estudiosos dessas coisas dizem que... E a paróquia dilui-se no meio disto tudo, não é? Como é que a fé se transmite em alguém que não vive nenhum espaço vital, principalmente na paróquia? Desculpe interromper. Diria. Só um pormenorzinho. É que agora os meninos, lá em Lisboa, aqueles que eu conheço da minha família, têm a catequese no colégiozinho onde eles estão. E paróquia para ele é outro assunto, mas entra dentro desta linha. Não tem sentido. Quais é que são os espaços da catequese? Não é? Nós estamos, em alguns sítios, nós temos que repensar o conceito. O que é uma paróquia hoje? Era o mesmo que há 20 anos atrás? É um espaço vital para as nossas crianças? Não é o assunto que me traz aqui, mas é um dos assuntos que tem impedido a transmissão da fé. Por exemplo, um dos problemas que eu tenho imenso lá em Lisboa, há uma zona de Lisboa, que é a zona de Cascais, que é uma zona bastante endinheirada, em que os pais põem os filhos no colégio particular. A paróquia de Cascais, que é uma das maiores paróquias da diocese em número de pessoas, não tem catequese. Porque a catequese é toda nos colégios. São colégios católicos, os pais põem os meninos nos colégios e têm lá a catequese. A paróquia de Cascais, repito, que é uma das maiores paróquias da diocese de Lisboa, não tem catequese de infância e adolescência. Mas isso é outro assunto e eu quero. Poderemos falar sobre ele depois, mas é um assunto. Quais é que são hoje os espaços de catequese? Eu já vos falei dos tempos. Não teremos que também nós repensar isto? Enfim. E depois o que mais me custa é que são colégios católicos. Bem, mas enfim. A minha opinião, que assumo claramente e dou a cara por ela, é que, tendo em conta que estes miúdos não vêm do ambiente cristão, não têm uma socialização religiosa, nós temos que os educar para a liturgia e temos que ter cuidado com a liturgia que lhes proporcionamos. E estou à vontade de fazer isto. Eu fiz o diretório das missas com crianças, que agora vamos revisitar no seu essencial, para falar especificamente das questões com crianças. Portanto, nós temos um diretório que nos dá indicações precisas e temos que as reler, sabem porquê? Porque eu sinto que há dois extremos nas missas com crianças e adolescentes. Há aqueles que têm ali, os paróquias têm ali os miúdos na missa, eles proporcionam uma linguagem que eles não entendem, não foram educados para ela, e os miúdos estão ali a fazer um esforço. E há outros que transformaram a missa de crianças numa bandalheira tal que aquilo não é missa, não é nada. E nós temos um diretório aprovado pela Santa Sé que nos dá indicações precisas e claras e, a meu ver, muito pertinentes que temos que revisitar. Portanto, resumindo e concluindo, como os tempos mudaram, como os miúdos não vão à missa com os pais naturalmente, não fazem a sua socialização religiosa como era antigamente, hoje, não sou eu que digo isto, é o diretório. A Igreja, aqui vêm os números do diretório, portanto, o diretório é de 73, ainda naquele fulgor conselheiro. Deu muito o que falar. Há liturgistas que, por isso, simplesmente o esquecem. O diálogo entre os catequetas e os liturgistas às vezes é complexo. Não é? Porque, enfim, é que não é um assunto fácil. Podemos cair nos extremos. E diz-nos o diretório isto: a Igreja deve prestar atenção, particular atenção às crianças. As condições de vida moderna que as crianças vão crescendo são menos favoráveis ao seu desenvolvimento espiritual. Além disso, não raras vezes os pais dificilmente cumprem as obrigações por eles assumidas. Portanto, relativamente à educação das crianças na Igreja, surge uma particular dificuldade pelo facto de as celebrações litúrgicas, especialmente a Eucaristia, não poderem ser plenamente nas crianças o seu natural valor pedagógico. Embora hoje seja permitido usar a celebração da missa na própria língua materna, vejam como isto ainda está tão em cima do concílio, que ainda fala assim, todavia as palavras e os sinais não estão suficientemente adaptados às crianças. E é por causa disto que surge este diretório. E eu considero estas palavras atuais. Eu não posso convidar um conjunto de crianças para uma celebração e depois estarmos ali numa missa de sétimo dia. Ou usar gestos e coisas que eles não entendem, não foram educados para ela. Temos que ir educando e celebrando ao mesmo tempo. Com critérios. E este diretório, na minha opinião, tem uns critérios ajustadíssimos.
Isto diz, não se pode pedir, diz o número 2, não se pode pedir que tudo seja inteligível, sempre em pormenor. Todavia, recear-se um certo dano espiritual se as crianças na igreja vivem durante anos a experiência de realidades que dificilmente compreendem. É certo que elas nem sempre podem compreender tudo, mas não teremos também que educá-las na liturgia. E depois disso o diretório ainda em jeito introdutório. O Concílio Vaticano II, já na Sacrosantum Sanctum Concílio, tinha falado sobre a necessidade de adaptar as liturgias às diferentes assembleias. Entretanto, o Sínodo dos Bispos em Roma veio dizer, em 67, considerar com muita atenção a forma de tornar mais fácil a participação das crianças na liturgia. E, finalmente, e é este o espírito do diretório, nessa mesma ocasião, o Presidente do Sínodo, o Presidente do Concílio para a aplicação da Constituição sobre a Sagrada Liturgia, afirmou claramente, são palavras dele, peço desculpa, não pude ir a citação, mas veio no diretório, constituir algum rito totalmente diferente ao especial, não é isso que se trata, mas antes manter, abreviar ou omitir alguns elementos e escolher outros textos mais adaptados. Portanto, não se trata de omitir o rito romano, tal como ele está na Instrução Geral do Missal Romano, mas de fazer as devidas adaptações tendo em conta os destinatários. Aqui passa à frente. Portanto, aqui diz quem tem o dever de educar para a celebração, nós, a catequese, a liturgia, a família, a comunidade cristã, são números assim gerais, vamos um bocadinho mais à frente. E diz assim, o número 12, este sim, ainda que a própria liturgia exerça sempre a sua função didática, mesmo em relação às crianças, é necessário reconhecer toda a importância na formação catequética, escolar e paroquial, à catequese da missa, cá está, uma catequese litúrgica, que leva a nela a participar de uma forma ativa, consciente e autêntica. Uma tal catequese, bem adaptada à idade e à capacidade das crianças, deve ter em vista dar-lhes, através das orações e dos ritos mais importantes, o sentido da missa. E também o que respeita à participação da vida da Igreja. Isto é válido especialmente para os textos de oração eucarística, como sabem, há próprios para a missa com crianças, propriamente dita, e para as aclamações por meio das quais as crianças participam. Merece particular atenção neste diálogo que diz respeito às missas para a missa, a preparação para a primeira comunhão. Depois desta introdução, e há ali uma coisa que eu passei e que é importante. O que é que nos diz este diretório? Este diretório diz-nos que devemos fazer certas adaptações aos destinatários, sem adulterar as instruções do Missal Romano, a Instrução Geral do Missal Romano, e tendo sempre em vista que o objetivo é ajudar as crianças a participar depois, mais tarde, na missa com os adultos como adultos. Ou seja, não é para fazermos sempre da vida toda estas celebrações com eles, é para que, a partir daqui, à medida que vão crescendo, eles se sintam integrados na celebração com os adultos. Não é fazer uma missa à parte ou uma missa diferente. Isto é muito importante. Porque senão estamos a educar para um rito diferente. É ter um equilíbrio tal, e ele aqui vai nos dar algumas indicações, que permita que as devidas adaptações eduquem a criança para a missa com os adultos. Eu sublinho isto porque ainda há aí muita gente a fazer missas com crianças que não são educação litúrgica. São missas, está lá o corpo e o sangue do Nosso Senhor, está, mas não sei o que é que vem, o que é que aquilo é. Para além de, e que foi uma coisa que eu já vos disse, diz o número 13 muito bem, na formação litúrgica das crianças e sua preparação para a vida litúrgica, um papel importante pode ainda ser desempenhado por celebrações de várias espécies, onde as crianças, pela força da própria celebração, podem perceber mais facilmente certos elementos litúrgicos, tais como a saudação à Assembleia, o silêncio, o louvor comum, sobretudo o que se pratica pelo canto, etc. Tenha-se em atenção, no entanto, que tais celebrações não tomem um caráter demasiado didático. Aqui o equilíbrio. Educa-se para a celebração celebrando não só a Eucaristia,
ponham os miúdos na catequese a celebrar as celebrações da palavra, disto, daquilo, porque é isso que educa. Faz pequenas fotos, para a linguagem litúrgica. Então, o diretório vai distinguir entre dois tipos de missas com crianças. A missa de adultos, nas quais também participam crianças, e aqui diz que, claramente o seguinte: nas missas deste género deve evitar-se cuidadosamente que as crianças se sintam desprezadas pela sua incapacidade de participar. É preciso, pelo menos, ter em conta a sua presença de qualquer forma, por exemplo, dirigindo-se a elas diretamente nas admonições, no início, no fim da missa, portanto, em qualquer parte da missa, terem atenção que está ali um público especial em fase de educação. E depois diz ainda, pode ser útil confiar às crianças nestas missas, levar as ofertas, entoar um ou outros cânticos das missas, enfim, é aquilo que a gente faz, isto, a gente já vai fazer isto. Isto é apenas recordar, porque eu acho que o diretório, repito, dá critérios para não se cair nos dois excessos. Ou aqueles que acham que não deve haver uma adaptação litúrgica, ou aqueles que acham que podem fazer tudo e banalizam o ato litúrgico. Então, as missas com crianças em que participam só alguns adultos, aquilo que nós chamamos vulgarmente as missas com crianças. Aquilo que eu tinha dito, 21, reparem, o número 21, tenha sempre presente que tais celebrações eucarísticas devem orientar as crianças para a missa de adultos, sobretudo aquelas em que a comunidade cristã se deve reunir ao domingo. Sabe o que é que muitas vezes acontece? Se nós não temos cuidado com isto, se não há aqui, isto é só connosco, padres, aqui. Porque este equilíbrio, a parte da educação para a celebração é também com os catequistas, mas este equilíbrio é o celebrante que o faz e que o coordena. Há muitos miúdos que vão à missa com crianças, que são educados durante 10 anos de catequese à missa daquela maneira, e depois à missa ao paróquio ao lado já vão porque aquilo não lhes diz nada. Nós não os educamos à nossa imagem e semelhança. Tem que haver aqui critérios comuns, e eu sei que não há. Eu sei que não há, e isto preocupa-me muito. Deixem-me fazer aqui um desabafo. Uma das coisas que me preocupa hoje mais na Igreja é a falta de unidade em critérios litúrgicos, que a própria Roma permite. Porque se nós celebramos de maneiras diferentes, fazemos comunhão de maneira diferente, cada um faz a sua. Mas isto é um assunto, eu não sou liturgista, pois não quero ir por aí. Chama a atenção para isto, que à medida que a criança vá crescendo, a gente também vá pondo a fasquia mais alta na própria celebração. Portanto, não infantilizar as celebrações, nem as tornar só nossas. É muito fácil um padre andar ali com a viola pelo meio da igreja, não é? Temos as igrejas cheias, depois temos a igreja para aquele padre, para aquele estilo. Temos de ter cuidado, temos que, sabem, até mais do que temos que falar mais vezes nisto, para ir apurando critérios. Porque também não é fácil. E repito, isto não são palavras minhas, são palavras do diretório. E depois aquilo que eu também já disse, também respeitando as adaptações que se podem fazer, não se chegará a ritos inteiramente especiais que estariam muito afastados do ordinário da missa celebrada com o público. A finalidade dos diversos elementos deve corresponder sempre ao que foi dito sobre cada um deles na instrução geral do missal romano, mesmo que por vezes, por motivos pastorais, não se possa realizar uma identidade absoluta. E eu acho que nós devemos ter este cuidado, senão estamos a formar crianças e estamos a celebrar a nossa imagem e semelhança, e isso pode ser muito perigoso. As funções e os ministérios na celebração é outro capítulo do curso. E aqui agora vai dando alguns exemplos. O maior número possível de crianças deve desempenhar funções especiais na celebração. Preparar o local e o altar, desempenhar a função de solista, cantar no coro, tocar um instrumento musical, procurar as leituras, responder durante a homilia, rezar as intenções da oração, enfim, o que a gente já faz pôr os miúdos a fazer estas coisas. Mas com este critério de os educar e não de os treinar. Isto é que é importante. Para auxiliar a participação, por vezes poderão ser úteis alguns aditamentos, por exemplo, a inserção de motivos de ação de graças, antes do sacerdote começar o diálogo do prefácio, etc, etc.
É por isso que o silêncio sagrado mantém a sua importância, mesmo nas missas com crianças. Deve-se prestar muita atenção a que as crianças não esqueçam de todas as formas de participação, atingem o seu auge na comunhão eucarística, onde o corpo e o sangue de Cristo são recebidos como alimento espiritual. Reparem o valor do silêncio na missa com crianças. Tem que ser uma missa festiva, mas temos que as educar para o silêncio adorante. E às vezes eu celebro missas com crianças e parece um circo do princípio ao fim. Não há um momento de silêncio, não há um momento de contemplação. Isto não invalida os cânticos festivos, não invalida as palmas, não invalida nada dessas coisas. Depois diz o número 23, não obstante isto, o sacerdote, ou seja, nós que celebramos estas missas, terá a preocupação de tornar a celebração festiva, fraterna e meditativa também. Reparem, pedem-nos aqui um equilíbrio. Mais ainda, que nas missas com adultos, esta disposição íntima na celebração deve ser suscitada pelo sacerdote. Mais ainda que nas missas com adultos. Se a gente não põe a criança em atitude festiva e em atitude meditativa, quem é que a põe? Aqui é muito o nosso trabalho. É muito mais difícil celebrar uma missa com crianças do que uma missa com adultos. Porque temos que jogar com estes elementos todos. Por um lado, tem que ser uma missa festiva, obviamente, a não ser que seja uma missa essequial de alguém que morreu, uma criança que morreu. Ou seja, temos de ter bom senso. Mas não pode ser só bandalheira. Depois não há tempo para silêncio, não há tempo para adoração. Os erros que a gente comece com os símbolos. Já lá vou. E evitar uma linguagem demasiado infantil. Isto na pregação é muito importante. Às vezes, nas missas com crianças, caímos nesse erro de facilitar pelo infantilismo da celebração e até da pregação. O lugar e o tempo da celebração eu aqui não pus grande coisa, porque é o domingo, claro. A preparação da celebração, aqui sim, parece-me já importante. Qualquer celebração eucarística com crianças seja preparada cuidadosamente e em devido tempo. Sobretudo no que diz respeito às orações, aos cânticos, às leituras. É tal coisa de não os treinar, mas de os educar. Para que eles vão percebendo este mistério a acontecer neles, mesmo que há coisas que não percebem. Reunindo as opiniões dos adultos e das crianças que desempenham um ministério específico nessas missas. Dá muito trabalho preparar uma boa celebração com crianças, então os catequistas dão um trabalhão. Mas é essencial, é a educação litúrgica. Os gestos, também é um elemento muito importante, eu repito, porque eu estou a tirar isto tudo de um diretório da Santa Amada Igreja, que anda um bocadinho esquecido. Tendo em conta a natureza da liturgia como a ação de todo o homem e a psicologia das crianças, deve-se nas missas com elas, e segundo a sua idade e os costumes locais, favorecer grandemente a participação pelos gestos e atitudes corporais. Isto depende não só dos gestos do celebrante, mas também do modo como toda a comunidade das crianças se comporta. Em crianças pequenas isto é muito importante. E os gestos do celebrante têm um impacto educativo imenso. Estou a ensinar o Pai Nosso ao Vigário, agora desculpem, mas é assim, se o padre anda ali na missa com crianças, já é de palhaço, mete-se com elas de um lado para o outro, não as educa para nada. Mas se souber fazer gestos simbólicos, com sentido, que tenham equilíbrio, elas também fazem. A importância dos gestos nestas celebrações, é da atitude corporal. Por exemplo, educá-los para quando estão sentados, quando estão de pé, como se sentam, como se levantam, como vão comungar. Isso depende tanto da forma como nós celebramos e da dignidade com que nós celebramos. Não cair no infantilismo nem no rigorismo. Procurar ali um meio termo pedagógico na celebração com as crianças parece-me fundamental. E não é fácil, eu reconheço. Não é fácil. Por exemplo, entre as ações que têm ligação com os gestos, merecem particular menção as procissões e outros atos que implicam a participação do corpo. Também são muito importantes na missa com crianças, que é a procissão das ofrendas, etc.
tudo isso que os ponha também a mexer, mas com a dignidade do ato, está bem? As palmas importantes também nestas missas. Os elementos visuais aqui sobre isto dou um dia inteiro, porque é o que me preocupa mais a mim atualmente. São os símbolos. A liturgia da missa contém em si mesmo muitos elementos visuais a que é necessário atribuir a máxima importância junto das crenças. Isto é válido sobretudo para os elementos visuais específicos que surgem ao longo do ano litúrgico, como seja a adoração da cruz, o círio pascal, as velas da festa da apresentação, a diversidade das cores das vestes litúrgicas. Estas missas com crianças devem valorizar os símbolos e os elementos visuais. Devem estar presentes, as crianças devem ser educadas para eles ao mesmo tempo, mas cuidado com o que a gente anda a fazer com os símbolos. Desde há bocado um exemplo, dou-vos outro, este até aconteceu num encontro de catequese a nível nacional, em que o tema foi a simbologia. E havia uma missa no fim, e uma das missas, os responsáveis de catequese tinham um trabalho para fazer, que era para a missa arranjar, cada grupo arranjava um símbolo. Tinha a ver com as leituras, é um costume. Por acaso calhou-me a mim presidir essa missa. E quando chegou a altura de apresentar os símbolos, no cortejo das ofrendas traziam os símbolos. Meteram logo o erro, que eu acho que é explicarem o símbolo todo. Porque o símbolo deixa de falar. Não é a mesma coisa, a ver com o andão. Eu agora estou a meter no nosso métier mesmo. Eu não sou liturgista, mas não é, do ponto de vista catequético, não é a mesma coisa ir para o andão e uma criança traz uma vela na mão e está ali um catequista a ler 2 ou 3 parágrafos sobre a vela. Basta 2 ou 3 frases, depois deixem o símbolo falar. Então trazia uma data de símbolos, que é o excessivo número de símbolos que é nas celebrações, atropelam-se uns aos outros. E depois meteram-nos todos em cima do altar. À frente do altar. Não em baixo, mas aqui, imaginem que isto é o altar. Meteram-nos todos aqui, alguns integrantes. Não se via Nosso Senhor depois. Portanto, estes elementos que são essenciais podem estragar uma celebração toda se nós não tivermos estes pequenos cuidados. A propósito disto, o Bispo de Lisboa, aqui não sei se é o Bispo de Lisboa, não se celebra em nenhuma paróquia, deu esta instrução por causa disto, não se celebra em nenhuma paróquia sem que, quando vai aos crismas, ou enfim, quando vai a uma paróquia, só exige uma coisa, que lhe mandem com antecedência o que é que vão fazer no que símbolos é que vai haver, porque quer dizer, o exagero tal é que isto mata a celebração. Voltando aqui, as crianças precisam, temos que valorizar os símbolos com as crianças, mas que símbolos é que nós valorizamos? Cuidado com os catecismos, que alguns têm para lá símbolos a mais, e símbolos não têm nada a ver com a tradição cristã. Depois, valorizar os símbolos, os gestos, valorizar a adoração da cruz, a vela, enfim, etc. Penso que perceberam o que eu quis dizer. Não é o que eu quis dizer, é o que diz o diretório. Por exemplo, se a catequista não explicar, o padre pode explicar no início da missa porque é que hoje está de roxo ou porque é que hoje está de vermelho, mas uma simples explicação, embora o catequista já podia ter feito, e que haja muitos elementos simbólicos na Eucaristia com crianças, não em excesso, e que elas possam vivê-los como símbolo.